Queridos, a gente vai continuar a série de mensagens sobre a família, hoje e próximo domingo. Pense 2 mensagens, na verdade, quase todas as mensagens têm sido difíceis de pregar para nós pastores. Domingo passado, o pastor Paulo pregou, meu amigo. Eu disse, meu Deus do céu, Paulo conseguiu falar de todos os assuntos difíceis, duros de ser falado. E eu brinquei com Paulo. Eu disse, Paulo, eu não teria tanta classe que você teve para falar de tantos assuntos que você falou. Mas foi magnífica a palavra dele. Hoje a gente vai falar de um assunto também que desce salgado e que, infelizmente, é estereotipado para ser falado só em encontro de homens. Mas o problema não está só nos homens. Então, está em mulheres também, crianças e adolescentes, e a gente precisa falar para a igreja. Então, hoje eu vou falar sobre esse assunto, a tragédia de uma família, os perigos da banalização do sexo. É um assunto que já falei aqui para a igreja e, infelizmente, o óbvio precisa ser dito. Por que retornar ao assunto? Por conta da necessidade, por conta das atualizações estatísticas que eu vou trazer aqui para vocês, por conta de pessoas que chegam para mim, só falta me colocar no canto da parede assim, pastor, tem que falar desse assunto, porque está feio o negócio. E a gente tem que falar, não tem para onde correr. Então, cabe ao pastor falar. É difícil falar? É muito difícil. Dói, mas que fique bem claro aqui para os irmãos que a ideia de falar desse assunto que a gente vai falar, sobre sexualidade mesmo, é uma ideia, a proposta aqui é pastoral. De forma nenhuma aqui tem falso moralismo, ou tem colocar mais peso na vida das pessoas que passam por essas lutas, mas é pelo contrário, para trazer a graça restauradora que só Jesus dá, e que muda histórias, e que muda a vida das pessoas. Conta-se que Martinho Lutero disse o seguinte: se você prega o Evangelho em todos os aspectos, à exceção dos assuntos que tratam especificamente do seu tempo, você não está pregando. O que é que ele queria dizer? Muitas vezes a gente diz e realmente está pregando o Evangelho, mas a gente, quando não faz o link com os problemas do nosso tempo, de fato a gente não está pregando o Evangelho, porque a gente está escapando, fugindo pela tangente de pregar sobre os assuntos que são importantes na nossa época. Hoje eu vou falar muito sobre pornografia, e um outro pastor chama de a praga, Alberto Moller, o nome dele, ele chama a praga generalizada do mundo pós-moderno. É um dos maiores desafios morais e éticos enfrentados pela igreja cristã no mundo hoje. Um dos maiores problemas enfrentados dentro das igrejas hoje é esse, pornografia. E é sobre ele que a gente vai falar dentro de uma perspectiva de sexualidade distorcida, que aí eu convido a você para abrir no 2º livro do profeta Samuel, 2º livro de Samuel, capítulo 13. 2 Samuel, capítulo 13. Um texto conhecido, eu acredito, da maioria. Uma tragédia na história do rei Davi. Uma tragédia que se estabeleceu na sua casa. 2 Samuel, Antigo Testamento, você abre, deixa a sua Bíblia aberta, eu acesso aí no capítulo 13. Aí só para antes contextualizar essa situação aqui, antes da gente ler, Davi era rei de Israel, havia cometido adultério, olhou para uma mulher que não era a sua mulher, e aqui já de cara a gente detecta um grave problema. Davi já tinha algumas mulheres, e aí estava atrás de outra, enquanto o marido dessa mulher estava numa batalha.
É triste, mas a gente pega situações, às vezes, dentro do meio cristão, de pessoas que têm uma vida pornográfica, de ilicitude no sexo. A Bíblia nos ensina que o sexo deve ser feito no casamento. Ou seja, fora do casamento, qualquer relação sexual é pecado, qualquer uma. Então, sexo é só no casamento. Se você é homem para enganar uma menina e dizer que a ama, e porque você a ama, ela tem que transar com você, você deveria ser homem para casar também. E aí meninas precisam ter o Espírito Santo e confrontar e dizer, não, eu não vou entrar nessa, isso não é amor. Mas, por outro lado, hoje o problema também está em geral dos dois lados, porque assim, a quantidade de pessoas que a gente conversa que tem muitos parceiros, gente, isso é uma praga no meio evangélico. A pessoa já transou com 15 pessoas diferentes, 30 pessoas diferentes, e dentro das nossas igrejas, e está tudo normal, como se estivesse tudo bem. Transa com um, transa com outro, transa com um, casa com outro, separa, volta, vem, vai, e depois briga. Meu amigo, o negócio está feio. E essas pessoas estão dentro das nossas igrejas, muitas precisam de ajuda, muitas são egoístas, pensam só em si mesmo, na satisfação pessoal, e não se preocupa com o próximo. Davi, ele tinha um soldado honesto, ele não contava com a honra de Urias, e ele engravida a mulher de Urias, e ele fica desesperado para fugir dessa, e aí ele manda matar Urias. Batseba tem o bebê morre. Davi, claro, perdoado por Deus, disso a gente não tem o que falar. Davi se arrepende do seu pecado. Você vê o Salmo 51, que é falando sobre esse pecado de Davi especificamente. É um salmo maravilhoso. Mas Davi reina sobre Israel, mas o pecado reina na sua casa. As consequências chegaram. E as consequências de uma vida totalmente depravada de Davi na área sexual, as consequências chegaram. E, infelizmente, o texto que a gente vai ler hoje é um texto difícil de ser pregado, mas que precisa ser falado. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 13. Diz assim o texto. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa do seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e serviu-lhe os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem. E depois que todos saíram, disse a Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, não me faça esta violência.
Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira, e lhe disse: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando o seu servo, disse-lhe: ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois este era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon lhe fez algum mal? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado, e Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. 2 anos, preste bem atenção, 2 anos depois, quando os tosquiadores de ovelha de Absalão estavam em Baal-Hazor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: eu, teu servo, estou tosquiando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Aminon vá conosco. O rei perguntou: por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho, e eu disser: matem Aminon, vocês o matarão, não tenham medo. Eu assumo a responsabilidade, sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os seus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou suas vestes, prostrou-se rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: não pense o meu senhor que mataram todos os seus filhos, somente Aminon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Aminon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Horonaim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: vejo homens vindo pela estrada de Horonaim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: são os filhos do rei, aconteceu como teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, e o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur e lá permaneceu 3 anos,
a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Aminon. Pai, mais uma vez te louvamos e mais uma vez te pedimos graça. Graça para transmitir uma palavra tão difícil, tão dura de ser digerida, mas tão necessária. Que o teu amor chegue sobre todos nós e que o teu Espírito nos dê sabedoria na transmissão dessa palavra. No nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como eu já contextualizei aqui a situação de Davi, eu vou sair um pouquinho, trazer alguns dados para vocês sobre essa questão da palavra, o uso da palavra do sexo ilícito. A palavra é chamada porneia, e depois eu volto para concluir com o texto. Aí, se você quiser manter sua Bíblia aberta, é bom. Então, a palavra do sexo ilícito, do impulso sexual ilícito, é a palavra grega chamada porneia, que fala de abuso da sexualidade em termos gerais. Quando a gente fala sobre esse assunto hoje, muitas pessoas querem só falar isso para homens, em encontro de homens, como se apenas os homens tivessem uma vida promíscua ou pornificada. Só para vocês terem uma ideia, um dado recente, saiu que o Brasil é o segundo país mais promíscuo do mundo. O Brasil está entre os primeiros países que mais consomem pornografia no mundo, homens e mulheres. Não só consumir pornografia, mas ficarem viciados ao ponto dos psiquiatras já estarem preocupados, porque o vício na pornografia é um vício tão grave que ele distorce caminhos neurais, alguma coisa assim, no cérebro da pessoa, muda a rota do nosso cérebro. Precisa muitas vezes de tratamento psiquiátrico com remédio e acompanhamento terapêutico com psicólogo, por conta do vício. Eu já conversei com uma pessoa que estava numa situação tão grave que ela disse assim para mim: pastor, nos últimos 2 dias, eu passei 28 horas direto, eu só levantava para beber água ou para comer, 28 horas de frente de um computador, eu não conseguia parar de assistir um vídeo, outro vídeo, outro sobre pornografia. Crente, gente, isso está no nosso meio, isso é real, isso acontece. Isso acontece. Alguém já disse: acabe com a moralidade de um povo e você o exterminará. E isso aconteceu com o Império Romano. Antes dos bárbaros invadirem o Império Romano teve 15 imperadores. Dos 15 imperadores do Império Romano, 14 eram homossexuais. Desses 15, mais de 10 faziam reuniões promíscuas, onde quem chegava transava com quem tivesse, homem com homem, mulher com mulher, todos ali viviam na promiscuidade. Eles bancavam isso, os imperadores romanos bancavam a banalização do sexo. Outra pessoa diz que a banalização do sexo e a pornografia são hoje um câncer na sociedade. Um câncer que tem destruído famílias. E tem acabado com famílias, pessoas que não conseguem sair de dentro da escravidão. O uso da pornografia aumenta em 300% a possibilidade de infidelidade conjugal. Estatística recente, agora de 24 e 25, dizem que 30% dos homens, a cada 10 homens, 3 consomem pornografia. Cada 10 homens, 3 consomem pornografia. A cada 10 mulheres, 2 consomem pornografia. Ou seja, não é um problema só de homem, virou um problema geral. É um problema grave geral. Eu fui pregar ano passado numa conferência de família em Pernambuco. E eu fiquei impactado com a história de um jovem, servo na igreja, 2 filhos, um casamento tranquilo.
ele trabalhava com informática e trabalhava numa sala sozinho, com um computador. E aí esse jovem que tinha tido acesso na sua juventude à pornografia, ele começou a acessar a pornografia e ver, e começou a perturbar o casamento dele. Mas ele começou com o sexo, com a pornografia heterossexual. Aí não se satisfez, porque isso realmente não sacia. Ele não se satisfez com isso, ele começou a ver sexo entre pessoas do mesmo sexo, sexo gay, e para ver se ele se satisfazia. E ele começou a se satisfazer e vendo sexo gay. Mas ele não se satisfez assim. Aí ele começou a ver sexo adolescente, de atrizes e atores que faziam maquiagem para se parecer com adolescente, e aí ele começou a ver sexo adolescente, mas aí ele não ficou satisfeito, e aí ele começou a ver exploração sexual infantil, que aí, estudando para essa mensagem, eu descobri que não se pode chamar pornografia infantil, não existe pornografia infantil, o termo é exploração sexual infantil. E aí ele começou a ver, porque muitos pais abusam dos filhos, exploram sexualmente os filhos, gravam e vendem esses vídeos na internet, ou vendem as fotos. E esse jovem do Igreja Batista, lá em Recife, ele começou a ver a exploração sexual infantil, mas ele não ficou satisfeito, não saciou, e ele começou a ver sexo com animal. E aí ele se masturbava vendo sexo animal. Chegou nesse nível. Quando ele chegou nesse nível, estava no fundo do poço, ele procurou socorro, pediu ajuda, foi procurar a igreja, foi procurar o pastor, procurou alguns amigos. E aí o pastor ficou sem saber o que fazer. O pastor que me convidou para pregar foi o pastor que cuidou desse jovem, era da igreja dele. E aí o pastor começou a aconselhá-lo, visitá-lo, cantar louvores, tentar colocar na mente dele a palavra do Senhor, inculcar, ler a Bíblia, ouvir sermões, ouvir músicas. Mas ele passava uma semana bom, 3 ruim, daqui a pouco caía de novo. E aí, de repente, apareceu naquele jovem um problema no joelho. E aí ele foi internado. Quando foi internado, descobriu que era uma bactéria no joelho. E aí o pastor aproveitou a oportunidade e disse: já que você vai ficar internado, fica sem o celular, pelo menos. E aí ele aceitou o acordo, e o pastor ia lá toda semana com ele, e os jovens que estavam lhe ajudando. E aquele jovem passou 2 meses internado, cuidando de uma bactéria no joelho. Quando ele ficou bom do joelho, o outro joelho apareceu a mesma bactéria. E ele ficou mais 2 meses internado. E qual era o testemunho daquele jovem? É que ele viu a graça de Deus, a misericórdia de Deus na vida dele, quando ele ficou no hospital doente. A doença foi a maneira que Deus usou para curá-lo desse mal, de se libertar do mal da pornografia. Isso é tão sério, irmãos, que a pornografia, foi feita uma pesquisa num presídio Bangu, com estupradores, assim como a Minon, abusadores como a Minon. Foi feita uma pesquisa com esses abusadores sexuais. Por que eles entraram nisso? 100% dos abusadores sexuais, dos estupradores, são viciados em pornografia. 100%. Não é 10%, não é 15%, é 100%. Veja o mal que isso pode causar numa pessoa. O abuso sexual. Tem uma história, não sei quem lembra, na Austrália, de um pai que abusou da filha 27 anos. E aí ele foi descoberto, ela vivia acorrentada dentro de casa. E aí, quando foi descoberto, ele tinha, acho que era 1 ou era 2 filhos com ela, e os meninos ficavam presos e ela acorrentada.
Aí, quando ela foi descoberta, alguém escreveu um livro baseado nessa história, e do livro se transformou um livro chamado O Quarto. Aí, do livro, saiu um filme chamado O Quarto de Jack, que é interpretado por aquela atriz que fez a Capitã Marvel. Eu falei no primeiro culto, Marvete. O pessoal que é fã quase que me mata aqui. Capitã Marvel, ela ganhou o Oscar de melhor atriz com esse filme, O Quarto de Jack. Vale a pena assistir. É um filme bem interessante. Só para vocês terem ideia do que a pornografia vai fazendo, como ela vai destruindo as pessoas. Dado recente aqui no Brasil, dado de 2023, no Brasil acontece por dia, 230 estupros. 230. 82% é contra mulheres. É do sexo feminino, independente de ser adolescente, criança ou mulher adulta. E 18% no masculino. 76% dos estupros são em adolescentes até 14 anos. 76%. São dentro das casas. São pais, tios, irmãos, primos, sobrinhos, dentro das casas. 52,2% são em meninas negras e 48% em brancas. 4 meninas de até 13 anos são estupradas por hora no Brasil. E a cada 11 minutos ocorre um estupro. Mas um outro dado terrível, que no Brasil, só no ano passado no Brasil teve... E esses dados que eu estou falando aqui, as pesquisas dizem que com certeza são subnotificados. Não se sabe realmente todos. Outro grave problema no Brasil é chamado estupro coletivo de mulheres. 3, 4, 5 homens estuprando uma mulher. No ano passado, teve mais de 5.500 estupros coletivos. De amigos que saem para beber e ali na brincadeira começa a abusar de uma mulher e aí eles vão trocando o parceiro e destrói a vida da menina. 5.500 só o ano passado. Queridos irmãos, esses dados são alarmantes. A Bíblia leva muito a sério o assunto sexualidade. E aí volto a dizer, o pastor Paulo falou domingo, sexo, família, sexo está dentro do contexto de casamento, de família. E o que é fora disso é pecado, está errado. Não, mas eu tenho que me satisfazer o egoísmo. A pessoa que fica trocando de parceiro como se nada tivesse acontecendo e no final da semana está lá, glória a Deus, aleluia, amém, e não quer conversa com Deus na prática de santidade. A Bíblia leva tão a sério isso que Jesus, quando falou sobre a lei de Moisés, ele disse, já visse o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, aquele que olha para outra mulher com olhar, o quê? Impuro, já adulterou com ela. Jesus aumenta a régua. Ele não desfaz a lei. Pelo contrário, ele aumentou a régua. Jó, quando fala de sexo, Jó diz assim, eu fiz aliança com meus olhos. Como, pois, eu fixaria numa donzela? Nós precisamos sim ter cuidado sim com os nossos olhos e com o nosso coração. Nós precisamos sim, irmãos. A quantidade de meninas, de meninos que vão para a praia, ficam seminus e ficam postando fotos no Instagram como se nada tivesse acontecendo. Foto de biquíni bem biquíni mesmo, daqueles que antigamente não podia nem passar na novela da Globo. Aí os céus declaram a glória de Deus. Pessoa nua no Instagram. Os céus declaram a glória de Deus. Que é isso? É a sua glória, a glória do seu corpo que você está expondo.
Aí os meninos, a barriga tanquinho, a sunguinha, não sunga não, porque eu não sei se pode usar sunga, o negócio está tão doido no Brasil, mas a barriga tanguinho também, os céus declaram a minha barriga. Queridos, precisamos ter cuidado, porque isso vai puxando uma coisa, vai puxando outra, e as pessoas vão ficando adoecidas e não percebem que a família está sendo destruída. A família de Davi ficou bagunçada. Aqui eu volto agora para o texto. A tragédia de uma família foi refletida. Veja o que aconteceu com Aminon. Aminon foi alguém dominado por uma paixão doentia. O versículo 2 diz que Aminon ficou angustiado ao ponto de adoecer. Ele adoeceu. Algumas Bíblias antigas, numa palavra antiga, diz que ele ficou magricela, que ele perdeu peso de tanta tara que ele tinha na sua irmã. Ele ficou desesperado, e quando a pessoa vai estimulando isso, vai olhando para o outro, para outros, qualquer um que vê, entra na fila do estímulo, do vício. Agora é interessante que hoje isso é muito explícito, com um clique só. A gente tem alguns livros aqui sobre lascívia, sobre sexualidade, sobre pureza, sobre vício em pornografia. Nós temos vários livros aí para tratar isso. E aí eu estava lendo um livro chamado Paixão pela Pureza, que ele fala de como ele ficou adoecido e ficou com a paixão louca por isso, quando ele estava na sexta série, e o vício se perdurou até o final da faculdade. Veja, quase mais ou menos 7, 8 anos, a pessoa doente, viciado nisso. Como foi que aconteceu? Ele disse que um amigo mandou, um adolescente amigo, mandou um link para ele, dizendo que era um link para fazer um trabalho, um artigo científico para a escola, para a faculdade, para a escola, sexta série, um artigo. E aí ele clicou. Hoje está muito mais fácil, né? Clique aqui, né? Você está num site de igreja, aí aparece um clique aqui lá na internet. A pessoa clicou, já era. Se a pessoa não souber, não colocar um robozinho para afugentar essas coisas, ela vem aparecendo lá no computador. E a pessoa clicou, já era. Esse jovem clicou e ele ficou viciado esse tempo todo. Antigamente, quando eu era mais jovem, quando foi que eu tive acesso à pornografia pela primeira vez? Foi dentro da minha casa, com o meu pai, que ficava comprando revistas e colocava embaixo do colchão. Depois o meu irmão mais velho, que era tão viciado que ele tinha fitas, os jovens não vão saber o que é isso, fitas VHS. Hoje não existe mais fitas, né? Naquele tempo as pessoas, era mais difícil, porque a pessoa queria comprar uma revista pornográfica, ou uma que diziam que era só a beleza, a arte, a Playboy, e não era pornográfica. Aí era numa seção, na revistaria, era numa seção de adultos. Mas quando você ia comprar a revista, você se expunha, porque você ia comprar, tinha que pagar lá o balconista, o dono da revistaria. Quando você ia alugar um VHS, você tinha que pagar lá ao balconista, apesar do setor ser diferente. Então, as pessoas tinham mais medo de se expor. Hoje não, irmãos, está um clique. E daqui a pouco você está louco, apaixonado, viciado nisso, dominado por essa paixão. Aminon ficou dominado por isso. Mas isso não ficou só aí. Como é que Aminon também entrou nisso? Com falsas amizades. O verso 3 ao 5 fala sobre Jonadab. Jonadab era primo de Aminon. Verso 4 diz, e perguntou a Aminon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? E aí ele disse que estava apaixonado por sua irmã. E o verso 5, vá para a cama e finja estar doente. Finja estar doente. Peça ao seu pai para mandar a sua irmã fazer uns bolos para você, fazer um caldinho para você, fazer um arrozinho para você. E quando você estiver sozinho com ela, você aproveita e abusa o falso amigo que leva para a sepultura.
Meus irmãos, que tipo de amizade estamos construindo? Que tipo de amigo que leva o outro para vício do pecado, amigo que leva para vício de jogos, para vício de bebida, para vício na área sexual? Que tipo de amigo é esse? Que tipo de amigo é esse que está olhando algo pornográfico e chama o outro, diz aqui, olha aqui, ó, que legal aqui? Isso não é amigo, irmãos. Isso é um Jonadab. E quantas pessoas têm entrado nisso e têm ficado presas nisso, escravizadas. E aí nós precisamos sim de uma força-tarefa para cuidar dessas pessoas, e graças a Deus tem igrejas que trabalham com celebrando a restauração, que tem os 12 passos baseados no Alcoólicos Anônimos, para ajudar pessoas a se largarem dos vícios. Mas muitas vezes a pessoa entrou nisso por conta de uma falsa amizade. Muitas vezes a pessoa comete o pecado, pisa no lugar onde não deveria pisar por conta de uma falsa amizade. Nós precisamos romper com falsas amizades. Elas vão nos levar para a sepultura. A pornografia, a tragédia de uma família é refletida também no uso da mentira para conquistar os objetivos. Ele acolheu a palavra de Abinadab, de Jonadab, e ele mentiu, se fez que estava doente. Mas o problema não foi só ele se fazer que estava doente, ele se fez que estava doente, e o diabo ele tem a ousadia de enfeitar algo que está errado como um bonito, para que a pessoa seja seduzida e caia, e não consiga se afugentar daquilo. A Bíblia diz, olha, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas o problema é que ele faz uma coisa sedutora aí, a partir do nosso egoísmo, da nossa mentira, e a gente vai caindo. E aí o que foi que aconteceu? Pior do que a paixão, do que a tara que Aminon teve, foi o nojo que ele teve da sua irmã após o ato. Diz a Bíblia no verso 15, logo depois, ele abusou da força, ele mentiu para ela, mas isso aqui para mim é o mais terrível. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão. A ideia aqui é nojo. Ele sentiu forte nojo pela irmã, mais forte do que a paixão que sentira antes. E aí disse para ela, levante-se e saia. Saia daqui. Ele era egoísta. Ele só pensava em si mesmo. Ele não conseguiu pensar no sofrimento da irmã, ele não conseguiu pensar no seu pai, ele não conseguiu pensar no seu irmão. Ele era estava tão tomado dessa paixão, que ele, quando foi falar com Jonadab, ele disse, a irmã do meu irmão, era minha irmã. Veja a desgraça sendo instalada dentro de uma família. Mas aí Aminon teve um fim trágico. Verso 23 ao 38, relata a história que eu li para vocês, de que Absalão montou o esquema, ele premeditou o crime. Ele disse, olha, vai ter um jantar aqui, uma feijoada aqui em casa, um churrasco, meus irmãos estão vindo, vocês entopem meu irmão Aminon de bebida, quando ele tiver mal das pernas, vocês o matam, eu assumo, façam o que eu estou dizendo. 2 anos depois dele ter estuprado a sua irmã, ele é assassinado na casa do seu irmão. Um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Absalão foge, e quando Absalão foge, ele passa mais 3 anos longe. Mas o que é interessante em tudo isso é que estava tudo isso acontecendo debaixo do bigode de Davi.
E Davi não tomou atitude, ele foi omisso. Ele foi omisso. Verso 21, verso 24, 27, 32, 37. Davi era tão omisso que ele não conseguia perceber o ódio, a raiva no coração do seu filho Absalão, sendo criado contra o outro filho dele, Aminon. E aí Davi chora por Aminon, chora por Tamar, que foi abusada, chora pela morte do Aminon, e agora chora porque Absalão está longe. Mas Jonadab, o falso irmão, o sobrinho de Davi, o falso amigo, ele disse: você não viu no rosto de Absalão que ele tinha, verso 32, que era a intenção de Absalão desde o dia que Aminon violentou Tamar, irmã dele. A intenção de Absalão era matar o seu irmão. Você não viu, Davi? Onde é que estava você, Davi? Que estava debaixo do seu nariz, na sua casa, acontecendo essa tragédia toda. E a consequência de tanto descontrole, tanto erro nessa área, nessa banalização do sexo, na sua casa, Davi, a desgraça que isso trouxe para a sua família. Queridos irmãos, ele se indignou com Aminon, mas não tomou atitude, não percebeu a trama de Absalão, não percebeu o semblante de ódio de Absalão. Absalão chegou na casa dele, ele ainda perguntou: mas por que você quer levar Aminon? Há 2 anos já passou a raiva, pode levar, está tudo bem, vá lá fazer o churrasco. Eu não vou não, meu filho, porque eu tenho muitos empregados, muitas mulheres, eu não vou não, para não ser pesado para você, mas pode juntar com os irmãos aí, fazer um dia de jogo de tabuleiro, joga uns tabuleiros aí, depois faz um churrasco. Entregou de bandeja o próprio filho para o outro filho que estava com ódio, mas pranteou pela omissão a perda do filho, e o pior de tudo, ele perdeu 3 filhos nesse primeiro tempo, né? Porque o que aconteceu com Davi, o que foi que aconteceu aqui? Davi tem um caso com Batseba, ela tem um filho e o filho morre. Depois nasceu Salomão, de Batseba. Mas Davi perde emocionalmente a sua filha Tamar. Davi perde seu filho Aminon, assassinado por Absalão. Absalão foge, depois Absalão monta um exército e volta para tomar o palácio de Davi, para transar com as concubinas de Davi, para envergonhar Davi. Davi sai de casa e foge com medo de Absalão. Absalão queria encontrar Davi para ser perdoado, para ser restaurado, para abraçar, e diz a Bíblia que Davi deixou Absalão na casa, não quis saber dele, não se encontrou com ele. Ele disse: eu só quero ver o meu pai, eu só quero abraçar, eu quero olhar. E Davi nem aí para o seu filho. E o seu filho vem, o persegue, e Davi agora está no deserto fugindo, e o soldado de Davi, o general de Davi, Joabe, mata Absalão. Absalão morre, 3 filhos, Tamar sofrendo, Absalão morto, Aminon morto. Depois Adonias tenta usurpar o trono de Salomão e morre também. Tudo isso numa família só, tudo isso quando começou o pecado na área sexual, na promiscuidade. Essa tragédia toda na casa de uma pessoa. Diante dessa tragédia, do estupro, da omissão, da lascívia, da vingança, do desprezo, da morte, do silêncio, também eu queria não ficar só nisso. Eu queria trazer a graça do Senhor para vocês. Porque falar desse assunto, como eu disse no início, não é fácil, é difícil. É muito difícil falar desse assunto. Mas graças a Deus, que Jesus é aquele que ilumina as trevas das nossas mentes e corações. Os filhos de Davi se destruíram, mas o filho de Davi reconstrói a nossa vida. Jesus é chamado de o filho de Davi. Os filhos de Davi se machucaram, mas o filho de Davi perdoa. Os filhos de Davi se mataram, mas o filho de Davi
nos dá vida. Os filhos de Davi se perderam no medo, na desgraça, na desesperança e na solidão. O filho de Davi nos dá luz, paz, segurança e novo recomeço. Quando nós nos recusamos a experimentar o pecado sexual, na verdade nós celebramos a nossa paz com Deus, comprada a preço infinito com o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Quando nós abandonamos isso, pedindo ajuda, pedindo socorro, tanto terapêutico, quanto espiritual, quanto pastoral, quanto psiquiátrico, meus irmãos, se há pessoas no nosso meio, se há alguém que está ouvindo, assistindo essa mensagem, que em nome de Jesus, peça socorro. Você não consegue se libertar disso sozinho, não consegue. É uma desgraça que vai puxando a outra, é um abismo que vai puxando o outro. Quando nós nos recusamos a isso, nós recusamos a recrucificar Jesus com mais rebelião. E escolhemos descansar no perdão e na vida que Ele conquistou para nós. A batalha pela pureza sexual não é uma batalha contra a sua alegria, não. Quem pensa isso é egoísta. Não rouba nenhum prazer ou felicidade real. É uma batalha pela sua alegria no céu. Para agora e para depois. Você está trocando um pequeno momento de prazer, mas receberá uma eternidade em troca. É possível superar isso. É possível vencer isso. É possível confessar esse pecado e sair disso. E aí eu quero terminar com 2 textos para trazer confronto e conforto para a gente. Confronto porque o vício nessa área, ele expõe o nosso orgulho. Porque quando a gente quer se libertar de um vício nessa área, a gente só pensa na gente mesmo. Mas eu vou ter que confessar, alguém vai descobrir. E como é que eu vou ficar se o pastor descobrir? E como é que eu vou ficar se o meu líder de célula descobrir? E como é que eu vou ficar se a minha esposa descobrir? E como é que eu vou ficar se o meu esposo descobrir? Se meu filho descobrir? Se o meu pai descobrir? Tá percebendo que é eu? Como é que eu vou ficar? E a gente precisa esmagar esse orgulho, porque esse pecado não só afeta você, não só afeta a mim. Esse pecado afeta a sua família, afeta o seu casamento, afeta seus filhos, afeta a sua esposa, afeta seu esposo, afeta a sua igreja. Mas maior do que tudo isso, esse pecado afeta a Deus. Quando as pessoas estão viciadas nesse pecado e cheias de orgulho, elas estão pecando contra Deus. E aí eu quero ler aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 14 ou 16, que diz: portanto, visto que temos um sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. E aí Tiago diz assim, capítulo 4, versos 6 ao 10. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha aí a palavra dos orgulhosos, que a gente precisa ter cuidado. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, veja que texto importante, a mente dividida,
purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Muitos de nós que temos a mente dividida nessa área, precisamos resistir ao diabo, nos entristecer sim por causa do pecado, lamentar o pecado, chorar, trocar o riso pela lágrima, a alegria pela tristeza, que o Senhor vai ver o humilhado e Ele vai exaltar o humilhado. Não tenha medo, não tenha medo de enfrentar esse pecado de frente. Se está precisando de confissão, se tem gente adulterando, gente pecando, traindo os filhos, a esposa, o marido, traindo a casa, traindo o Senhor, é hora de pedir socorro e de confessar esse pecado, deixar de ser orgulhoso e pedir ajuda ao Senhor. Que Deus nos ajude e nos dê coragem e sabedoria de enfrentar isso de frente. Amém? Vamos orar, queridos. Pai, nos ajuda. O Senhor sabe da vida de cada um. O Senhor sabe da história de cada um. O Senhor sabe dos medos de cada um. Mas a minha oração aqui, Pai, é que haja quebrantamento, humilhação na presença do Senhor. Não humilhação na presença do pastor, não humilhação na presença de um líder, mas humilhação na presença do Senhor. Que nós possamos tirar do nosso meio o orgulho que tem nos aprisionado ainda mais no pecado. E que nós possamos nos submeter à Tua bondade, à Tua misericórdia, à Tua vontade, que pode restaurar nossas vidas. Pai, nos ajuda a termos essa coragem. Que o Senhor nos guarde, nos livre do mal, das ciladas de Satanás, das seduções do maligno, daquela coisa bonita que Satanás coloca na nossa frente e que precisa ser extirpada da nossa mente. Nos ajuda a resistir o diabo, para ele fugir de nós. Que o amor de Deus o Pai, que a graça bendita e maravilhosa de Jesus e que a consolação do Espírito nos acompanhe, nos dê uma semana de santidade na Tua presença, no nome de Jesus. Amém.